Boa noite a todos. Sou Luiz, aqui do Paraná. O relato que vou contar hoje foi a minha saudosa avó que me contou. A data desse acontecimento ela não me relatou, mas saibam que é muito antigo, e foi em Minas Gerais. Pois bem, meus bisavós vieram da Espanha tentar a vida aqui no Brasil. Eram os dois casais, os pais da minha avó e do meu avô. Era uma época difícil no seu país de origem, pois estava acontecendo a guerra. E para piorar tudo de vez, veio a gripe espanhola, que matou muita gente. Nesse período eles vieram de navio, e lá presenciaram horrores, pois não existia vacina para essa doença. E os infectados que morriam eram jogados no mar, e o restante dos tripulantes eram isolados dos demais. E foram vários dias navegando até chegarem no Brasil. Meus bisavós traziam consigo as economias e conseguiram comprar um sítio em Minas Gerais. As terras eram produtivas e, com o tempo, com muito trabalho, derrubaram as árvores e fizeram seus ranchos. Então plantaram as primeiras mudas de café na área. Conforme o tempo foi se passando, com a renda da produção de café, cada um já tinha sua propriedade. Não existia mais a sociedade. Tudo ia bem com muita fartura. E não demorou muito para chegarem os filhos de ambos os casais. Pois bem, a minha avó Maria dizia que quando nasceu o caçula numa certa noite, o meu bisavô escutou um barulho muito estranho. Era um tipo de animal que rondava o rancho, mas para ele parecia ser um porco do mato. Como era uma área de derrubada, tinha vários por ali. Inclusive tinha até onça. E por conta disso ele não deu muita importância. Mas aquilo não parou. Em outra noite meu bisavô escutou tipo um uivo. Ele pegou sua cartucheira de 2 canos que deixava carregada, um lampião, e ficou esperando do lado de fora do rancho. Deixou o lampião apagado e ficou em silêncio. E de repente, algo começou a atacar as galinhas no galinheiro. Meu bisavô muito rápido acendeu o lampião, armou os 2 gatilhos da espingarda e mais do que depressa correu até lá. Ele viu uma cena terrível. Várias aves estavam destroçadas no chão, e as que sobraram estavam muito assustadas. Meu bisavô recolheu as galinhas que sobraram e levou para casa. Mas após esse ataque ele começou a ficar de vigia durante a noite, esperando seja lá o que fosse aquilo voltar. E a criatura até que voltou, mas não foi para atacar os animais. Aquilo tentou abrir a porta do rancho, e o meu bisavô, que já estava preparado, pela fresta do rancho puxou os 2 gatilhos e atirou no animal. Aquilo deu uma espécie de grito misturado com uivo, e era bem alto. Como aquilo estava no escuro, não deu para ver o que era, mas aquela coisa, quando foi baleada, saiu correndo quebrando os galhos pelo caminho e logo desapareceu no meio do mato. No outro dia havia muito sangue no chão. A trilha seguia mata adentro. Ali tinha rastros enormes do animal com respingos de sangue. Então meus bisavós, cada um armado com espingarda e facão, seguiram para ver se achavam que ele tinha acertado na noite anterior. E seguindo a trilha deixada pela criatura, eles foram até uma ribanceira que existia na divisa da propriedade, mas não encontraram nada por ali. A trilha acabava naquele lugar e era muito perigoso para continuar a caçada. E desde aquele dia que a criatura nunca mais voltou. Provavelmente, se ele tivesse morrido, os animais selvagens que existiam na mata deveriam ter devorado seus restos mortais. Mas nada foi encontrado. Com certeza ele continuava vivo. Esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado. Tenham todos uma boa noite.
Boa noite. Eu me chamo José. Sou morador de Tracuateuá, uma cidade que fica no Pará. Trabalho como mototaxista faz 12 anos e já ouvi todo tipo de história, desde uma simples briga até um homem que viu os mortos. E desde muito pequeno que escutei várias histórias de assombrações, e elas me deixavam com muito medo, pois eu sempre me imaginava na situação, mas achava que não queria passar por algo parecido. Mas isso mudou aquela noite, em que vi um bicho na beira da estrada. Tudo aconteceu há uns 5 anos atrás, quando eu ainda rodava de moto até tarde da noite. Sempre levava meus passageiros para tudo quanto era canto, pois por aqui tem lugar que mototaxista não vai. Às vezes é por causa da violência, ou se não pela corrida ser longe demais. Mas comigo não tinha nada disso. Ia para tudo quanto era canto. E era até bom para mim, pois as corridas saíam mais caras. Sempre que pego um passageiro, escuto diversas histórias, mas que nem todos conversam comigo. Essas histórias são desde as mais simples até as mais assombrosas. Um certo dia escutei a de uma senhora que tinha visto um lobisomem perto da sua casa. Ela disse que era de madrugada, quando ouviu as galinhas fazendo muito barulho, e resolveu ver o que era. Mas quando ela abriu a janela da sua casa, viu uma criatura de pé na frente do seu galinheiro. No susto ela fechou a janela, e aquele bicho que estava lá fora começou a dar batidas em todas suas portas, ao ponto de quase invadir a casa. Mas que depois de um tempo, aquilo desistiu. Quando escutei aquela história já fiquei bastante assustado, pois uma senhora daquelas não ia mentir para mim, e nem querer me fazer medo daquele jeito, até porque não teria motivos para isso, e acreditei em tudo que ela me disse, pois é de noite que vemos essas criaturas por aí, e como eu disse, achava que nunca iria ver aquele bicho, mas acabei foi vendo ele bem na minha frente. Tudo isso aconteceu numa noite de segunda-feira. Eu tinha pegado um passageiro que morava para lá do lixão que tem perto daqui. Nós fomos por aquela estrada de terra sozinhos, e o tempo todo a gente foi conversando. Até que o homem tocou no mesmo assunto que a senhora tinha me falado há dias atrás. Ele me disse que um lobisomem havia corrido atrás de seu amigo, mas que por sorte ele conseguiu entrar dentro de casa a tempo. Fiquei ouvindo o homem falar aquilo, e o tempo todo eu olhava para os lados, para ver se nada aparecia naquele caminho. Mas na ida nada apareceu. Então deixei o homem na sua casa e já vinha voltando pela mesma estrada, e sempre do mesmo jeito, olhando de um lado para o outro, mas nada via. Até que bem lá na frente da estrada, eu vi uma coisa pular da árvore e se embrenhar no mato que tinha no caminho. Na mesma hora eu parei, pois achava que era uma pessoa querendo roubar minha moto. Foi então que voltei bem rápido e fui por um caminho mais longo dali. Já tinha tomado uma boa distância da onde via aquela coisa pular, e se aquilo fosse gente, não iria me alcançar correndo. Só que o que pulou daquela árvore não era gente, mas sim uma criatura que tentou me pegar. Como mudei de caminho, acabei indo por uma estrada de terra que passava por dentro do lixão, que dava acesso para minha cidade, mas era bem mais longe e tinha um mau cheiro que era quase que insuportável, mas mesmo assim eu segui por ali. Foi quando eu ia passando perto de um monte de lixo que vi uma criatura sair correndo de lá de 4 e ficar na beira da estrada como se me esperasse passar. Parei a moto e fiquei olhando aquilo, que depois de um tempo ficou de pé, olhando na minha direção. A criatura tinha as pernas viradas para trás e era toda peluda. Tinha uma cabeça bem grande e era muito feia. Foi aí que novamente já ia voltar, só que aquilo começou a vir correndo atrás de mim. Eu então acelerei a moto e pelo retrovisor vi aquele demônio correndo de pé, mas que logo depois de umas passadas começou a correr de 4, feito um bicho. Parecia que aquilo corria com os cotovelos arrastando no chão. Era de um jeito bem estranho, só que era muito rápido, mas mesmo assim ele não me alcançou. Acelerei a moto e peguei uma boa distância dali, e saí daquela estrada de terra e fui pela BR, já que pela estrada de carroçável, onde eu fosse,
aquele bicho com certeza iria estar. Foi então que segui por aquele caminho e só cheguei na cidade depois de uns 20 minutos. E agradecendo a Deus por aquele bicho não ter me alcançado e nem me atacado. Contei desse caso para amigos, que falaram que eu estava mentindo. Contei para familiares, que também disseram a mesma coisa. E por causa disso, nunca mais falei nada para ninguém, por medo de me chamarem de louco ou coisas do tipo. Hoje, sempre que tem uma corrida para algum lugar distante ou próximo de onde vi aquele bicho, eu não vou, pois ainda tenho muito medo dele rondar por ali. Eu tive sorte de escapar daquilo uma vez, e se tivesse uma outra vez, talvez eu não saísse vivo. Boa noite, eu me chamo Antônio Ferreira, porém sou mais conhecido como Zé do Caminhão. Tenho 52 anos e moro na cidade de Ipu, que fica no estado do Ceará. Gostaria de contar algo que passei em 2013, lá em São Benedito e Tianguá, ambas cidades que também ficam no Ceará. Bom, eu trabalho como caminhoneiro faz mais de 15 anos. E em tantos anos de serviço só me aconteceu uma coisa sobrenatural, que é isso que irei relatar a seguir. Foi algo tão surreal que nunca vi nada parecido, por isso nunca comentei com alguém o que passei. Porém, há algumas semanas atrás ouvi um relato no seu canal que me deixou com muito medo, pois me fez lembrar daquela noite assustadora. O que o rapaz relatou foi algo muito parecido com o que passei. Ouvindo aquele relato, criei coragem para contar desse caso, que ainda nos dias de hoje assombra minhas noites. Era março de 2013. Estava na época de quaresma. Junto a ela veio um inverno rigoroso e bem intenso, pois é comum nessa época do ano chover por aqui, principalmente em minha cidade, Ipu, que fica no alto de uma serra. Mas mesmo com frio serrano eu não parei. E continuei trabalhando fazendo entregas em meu caminhão. Justo nessa época recebi um serviço para fazer. Não lembro bem a data, mas sei que foi em março. Eu saí de casa ainda era cedo da manhã. Fui para Fortaleza pegar a carga que teria destino à cidade de Tianguá. Cheguei em Fortaleza mais ou menos às 2 da tarde, mas só fui sair de lá no finalzinho da tarde. A viagem de volta foi muito tranquila, apesar da chuva forte que caiu em todo o meu trajeto. Tirando isso, foi tudo tranquilo. A subida da Serra de Tianguá, apesar de assustadora e sombria, também foi tranquila. Detalhe, estava uma neblina tão espessa que mesmo com o farol iluminando o caminho, pouco se via a estrada, mas como disse, foi tudo tranquilo. Cheguei na cidade de Tianguá por volta das 11 da noite. Mesmo estando cansado, ainda fiquei esperando descarregarem meu caminhão para seguir viagem na estrada, mas como estava demorando muito, resolvi dormir em Tianguá e só pegar a estrada na manhã do outro dia. Pensei não só na minha segurança, mas também no meu descanso, pois estava morrendo de sono. E aqui está um ponto importante que ainda hoje me deixa dúvidas. Dentre os carregadores que retiravam as coisas de dentro do meu caminhão, teve um que me fez várias perguntas. Quis saber de onde eu era, se eu iria dormir ali e se estava armado. Eu, como sou macaco velho, respondi tudo errado. Vai saber se ele não estava me perguntando aquilo tudo para me roubar de madrugada. Mas ele não me roubou, graças a Deus. Mas fico na dúvida se ele era a coisa que apareceu para mim aquela noite. Pois bem, como respondi coisas erradas para aquele homem, saí com o caminhão e o estacionei no fim da cidade, já no ponto de seguir para Ipu, lugar onde moro. Cansado como eu estava, só desliguei o motor e apaguei as luzes. Nem a cortina da cabine tirei. Depois de tudo pronto, me deitei na cama e logo dormi. Não sei que horas eram, nem estava perto de amanhecer, mas sei que dormi muito pouco,
pois acordei com muitos latidos de cães, algo que eu estranhei logo de cara, pois caiu uma garoa lá fora, e como bem sabemos, cães fogem da chuva, mas por algum acaso ali perto de mim eles latiam muito. Assim que me levantei e olhei para a lateral do meu caminhão, tinha algo rodando em meio de vários cães. Aquela coisa rodava e batia nos cachorros como se estivesse brigando com eles, e os cães direto no encalço, latindo e mordendo aquela coisa. Com muito medo e querendo fugir dali, liguei meu caminhão e buzinei 2 vezes, na intenção de assustá-los. Foi então que o pior aconteceu. Aquela criatura se pôs de pé e ficou me encarando diretamente nos olhos, e viu quão estranho ele era. Parecia um gorila magro, mas com orelhas grandes e pernas deformadas, algo sem forma de um animal comum. Assustado e temendo pelo pior, eu fui saindo dali. Nem olhei mais para aquela criatura e segui viagem para Ubajara. Mas ainda com medo, continuei seguindo na estrada até chegar em São Benedito, sendo que passei por Ibiapaba, uma outra cidade. Um medo grande, pessoal. Nunca tinha visto nada como aquilo. E só quando cheguei em São Benedito que resolvi descansar e pegar a estrada logo pela manhã. Mas não importava o quanto eu tentasse, o sono não vinha de jeito nenhum. Rolava de um lado para o outro e aquele medo, angústia, me consumia naquela noite. Foi quando, pouco depois de eu ter chegado em São Benedito, já bem perto do amanhecer, que senti algo pular em cima do baú do meu caminhão. Só ouvi aquele barulho de algo pesado caindo em cima dele, ainda caminhar com passos pesados. Coloquei a mão no revólver e fiquei pensando comigo mesmo. Aquilo me seguiu até aqui e vai fazer de tudo para poder me pegar. Mas estava ali para morrer ou para matar, e mesmo se eu morresse, um estrago faria na cara daquela coisa. Mas nada disso aconteceu, pois logo depois de caminhar sobre meu caminhão, novamente ouvi algo pular de cima dele e correr bem rápido para a mata que tinha ali. Foi quando percebi que no horizonte já estava amanhecendo. Respirei aliviado e pensei, fui salvo pela manhã. Mas mesmo assim continuei dentro da cabine até umas 8 horas da manhã, quando vi o movimento de carros e a luz do sol. Sem olhar para trás, liguei meu caminhão e segui bem rápido para minha cidade. E desde então, nunca mais parei na Serra Grande. Eu não sei se aquele homem que me fez diversas perguntas era um lobisomem, ou se foi um acaso eu ver aquela criatura durante a madrugada, ou na pior das hipóteses, terem 2 seres como aquele, um em Tianguá e outro em São Benedito. Mas não tinha como. Acredito que tenha sido mesmo. Mas para correr assim de uma cidade a outra, só algo vindo do quinto dos infernos, ou em outras palavras, um lobisomem. Boa noite. Eu me chamo Maurício. Primeiramente, gostaria de pedir sigilo na hora de contar o meu relato, pois trabalho em um lugar onde poucos queriam estar. É uma profissão que exige bastante seriedade. Eu trabalho em um IML e já faz 12 anos que estou aqui. Comecei como ajudante de motorista e hoje sou auxiliar de necrópsia. Já vi muita coisa estranha no meu serviço, desde coisas normais, como um corpo que sua ou que se mexe sozinho, coisa que é bem natural de se acontecer por aqui, mas também já vi vultos, sombras e sussurros pelos corredores. Só que o mais sinistro de tudo isso foi uma besta que eu não sei como, mas nos seguiu de uma cidade a outra. Tudo aconteceu em 2009. Na época eu ainda era ajudante de motorista, onde eu e ele ficávamos encarregados de pegar os corpos de pessoas, que muitas das vezes eram vítimas de acidentes ou de homicídios, mas também pegávamos cadáveres que eram encontrados sem identificação, ou pessoas que eram encontradas mortas em suas casas, sem um motivo aparente.
E foi justamente numa ocorrência desse tipo que aquele ser nos seguiu. Era por volta das 8 horas da noite quando recebemos uma ligação, que era para ir pegar um corpo de um senhor que tinha falecido dentro de sua casa. Ele morava em um distrito próximo da minha cidade, onde levava cerca de 40 minutos para chegar lá. Quando chegamos em sua casa já tinha perícia, polícia e tudo mais. E apesar do corpo estar cheio de sangue, a causa da morte foi comprovada como sendo natural. Esse senhor já devia ter uns 70 anos de idade, e pela casa dele ser bem afastada de tudo e de todos, bem no meio da mata, os peritos suporam que ele morasse sozinho, e por isso o corpo dele ficou sem identificação até ser enterrado. Então, depois que a perícia fez o seu trabalho, nós fizemos o nosso. Colocamos ele dentro do rabecão e seguimos de volta para o IML. E foi enquanto voltávamos do distrito que vimos aquele bicho pela primeira vez. A gente já estava há um bom tempo na estrada, numa velocidade de mais ou menos 70 km por hora. Nessa velocidade nenhum animal normal correria por tanto tempo, mas aquele bicho corria nessa velocidade, e até mais se duvidar. Quem percebeu ele primeiro foi meu amigo que dirigiu o rabecão. Ele bateu em meu braço assustado e falou assim: Maurício, Maurício, rápido, olha aquilo no mato correndo. Eu então olhei e vi na mata um bicho grande e peludo correndo muito rápido. Ele estava de quatro e quase lado a lado da gente. Seus olhos eram amarelados e brilhavam bastante como dois faróis. E não deu para ver muito aquele ser, pois a noite não era de lua, e tínhamos nenhum tipo de iluminação fora o farol do carro. Mas deu para perceber que ele corria muito e que era bem grande. Foi então que meu amigo entrou numa reta da estrada e puxou 120 por hora. E só então que aquele bicho foi ficando para trás. Nós ainda sem entender que bicho era aquele, só olhávamos para todos os lados, para ver se ele aparecia novamente. Mas por Deus ele não apareceu. E então seguimos para o IML. Depois de chegar lá, nada de estranho ocorreu aquela noite. Mas na noite seguinte aquele bicho voltou a aparecer. E vimos o quão feio ele era. Já era por volta das 2 da madrugada quando recebemos outra ligação, que era de um acidente fatal que tinha acontecido numa avenida próximo do IML. Então fomos para o lugar e logo pegamos os corpos das vítimas e retornamos ao IML. Foi quando chegamos lá que vimos aquele ser pela segunda vez, só que nitidamente. Para entrar no IML a gente pegava primeiro uma estrada que tinha do lado, onde só tinha um muro e o mato. Depois a gente dobrava e entrava no portão, que estava sempre aberto. E foi quando viramos nessa curva que vimos aquela criatura. Era um bicho que estava de pé como gente. Estava como se estivesse olhando lá para dentro. Aquela aberração era alta e muito magra. Seu corpo era coberto de pelos. As pernas pareciam estar quebradas. E a sua cabeça era parecida com a de um cachorro, só que maior e bem mais feia. Aquilo, quando nos viu, fez um gesto quase que humano. Ele tampou a visão como se tivesse incomodado com a luz do carro. E foi um encontro muito rápido, pois assim que nos viu ele deu um pulo e correu para dentro da mata. E se escondeu dentro de uma moita que tinha ali perto. Quando vimos aquilo, ficamos com muito medo. E quase que não saímos do carro temendo que ele voltasse. Foi então que tivemos a certeza do que vimos na noite anterior. Aquele ser era um lobisomem. Ainda na mesma noite chegamos a escutar arranhões e passos na mata que tinha nos fundos do IML, onde vimos a criatura, mas apesar de tudo, não vimos mais aquele bicho. Porém, creio que ele apareceu por mais 2 noites, pois fora a gente, um inspetor e um policial também viram um ser macabro próximo dali, e ele não atacou ninguém apesar de ter uma aparência assustadora. O lobisomem parou de aparecer depois que enterramos o senhor que havia sido encontrado morto há noites atrás. Aquele senhor não tinha filhos registrados no cartório, nem registros de casamento, nenhum vínculo com alguém. Por isso foi enterrado como indigente. Mas aquele bicho que apareceu por várias e várias noites parecia ser o único que o conhecia.
E se duvidar, o próprio Senhor também fosse um lobisomem. Sempre conto essa história para quem quiser ouvir, mas não cobra ninguém que acredite, pois eu sei o que vi naquela noite. E foi assustador ver um bicho daqueles correndo muito rápido e ter gestos quase que humanos. Hoje ainda tenho medo de me encontrar com ele, pois quase toda noite passo pelo mesmo lugar onde vi aquele ser. E apesar de terem se passado vários anos, ele ainda deve estar por aí. Olá, Sam. Me chamo Vinícius. Primeiramente, gostaria de não informar qual é a minha cidade, pois eu e meu pai somos empresários e bem influentes aqui onde moramos, e gostaria de manter o sigilo sobre isso. Mas falo aqui do Espírito Santo. Eu e meu pai trabalhamos vendendo frutas e legumes na Ceasa. Acordamos todos os dias bem cedo para ir trabalhar, pois para quem conhece a Ceasa, o negócio mesmo ferve na madrugada, horário em que tem muito movimento. E foi num dia em que fomos até lá que um lobisomem invadiu a frente do nosso carro. Antes de contar o relato, vou descrever como é o lugar em que moramos. Para se chegar aqui, tem que pegar uma estrada de terra que tem mais ou menos uns 20 quilômetros. Tudo isso são propriedades de outras pessoas. E claro que para separar essas propriedades, cada uma tem uma porteira, dessas de madeira da roça mesmo. Tanto servem para delimitar as terras de um fazendeiro, como para os animais não escaparem para a área dos outros. Já que um vizinho nosso tem muitas cabeças de gado, e o outro tem uma granja e cria porcos. Já os outros não sei bem o que fazem, porque nunca os vi com animais e nem com plantações de nada. Vai ver, só estão com as terras mesmo. Voltando ao relato, meu pai e eu estamos há mais de 20 anos nesse ramo de negócio. Começamos vendendo alguns legumes na feira, e hoje já abastecemos um terço do que é comercializado em nossa cidade, sem contar no que mandamos para fora daqui. Temos 2 caminhões que todo santo dia levam as coisas para o Ceasa, um para os legumes e outro para as frutas. E como eu disse, a nossa rotina começa bem cedo, começando pelo horário em que vamos dormir, que é às 7 da noite. Pode parecer estranho para muitos, mas logo vocês entenderão o porquê desse horário. Às 7 dormimos, mas já levantamos às 2 da manhã. Preparamos um café e arrumamos nossas coisas. Depois de tudo pronto, a gente pega a Hilux e segue para a cidade. Mas antes temos que enfrentar os 20 quilômetros de estrada de chão. Depois disso ainda temos que pegar mais 10 quilômetros para a cidade. E contabilizando tudo, chegamos na Ceasa às 4 ou 4:30 da manhã. Logo chegam os compradores. Só vamos terminar as coisas ao meio-dia, que é quando voltamos para casa. E é assim que fazemos todos os dias. Nunca vimos nada paranormal. Já sofremos 2 tentativas de furto, mas fora isso, nada de estranho nos ocorreu, exceto por aquela noite macabra que eu nunca vou me esquecer. Era 2 de julho de 2009, dia de pagamento dos meus funcionários. Esse era o único dia em que as coisas mudavam um pouco, pois eu e meu pai íamos em carros diferentes, para caso ocorresse uma tentativa de assalto, trauma que pegamos das 2 tentativas que sofremos anteriormente. Bom, nesse dia meu pai foi na Hilux, e eu na velha caminhonete que tínhamos guardada. Nesse dia ele estava com dinheiro e com as armas no carro, pois temos porte até de calibre 12. Pois bem, assim como um dia comum, seguimos na estrada de chão. Mas antes da gente chegar na primeira porteira, ouvi meu pai freando lá na frente com a Hilux e instantaneamente parei com a caminhonete. E já ia sair para fora. Foi quando ouvi 3 disparos de revólver, que ecoaram alto em meus ouvidos. Porém, logo depois dos tiros, ouvi um grito animalesco perto da gente, tão estranho que parecia um porco quando está sendo abatido.
Após atirar, meu pai balançou a mão pedindo para eu dar ré, e logo fiz o que ele mandou, sem entender nada do que estava acontecendo. Mas assim que vou dobrar para voltar à nossa casa, o farol do meu carro iluminou um ser macabro atrás de uma mata, que estava olhando para mim, uma criatura magra e toda peluda, e que não se intimidou com a minha presença na sua frente. Um animal comum não era. Se fosse, já teria corrido na primeira oportunidade. Tanto é que o bicho só saiu correndo quando meu pai atirou mais 2 vezes. Assim podemos voltar para casa mais calmos. E só quando chegamos em casa que eu soube o que tinha acontecido. Antes do meu pai chegar na primeira porteira, ele viu um bicho pular e correr na sua direção, mas logo foi parado pelos tiros que eu escutei inicialmente. Após isso, a criatura macabra correu para tentar me pegar, mas o meu pai atirou outra vez para espantar o bicho, sendo aquela a primeira e única vez que vimos um lobisomem. Meu pai e eu éramos incrédulos dessas coisas, até evitamos falar desse assunto, mas o pessoal que morava perto de nós começou a espalhar rumores de que tinha um bicho correndo e atacando os animais nas fazendas, e que nunca mais soubemos que fim se deu àquela coisa, pois num dia ele simplesmente deixou de aparecer. Muitos perguntam se eu e meu pai víamos algo na estrada, por conta do horário em que íamos trabalhar, e para não causar medo e gerar alvoroço, a gente dizia que não, mas não negava e nem confirmava a existência do lobisomem. Naquela noite demos muita sorte, pois o único dia em que saíamos armados era no dia do pagamento, e só depois daquele encontro macabro que passamos a sair todos os dias armados. Boa noite, eu me chamo Vanderlei, tenho 52 anos e moro em Queimados, município da Paraíba. Venho aqui compartilhar uma experiência macabra que tive há um bom tempo atrás. Vi uma criatura que pensava que não existia, mas que na verdade ela é bem real. Naquele tempo eu trabalhava como motorista de ônibus, mas não daqueles da rede municipal, e sim de uma empresa privada daqui, onde eu era responsável de levar e pegar funcionários. Era um emprego bom, pois trabalhava apenas 6 horas por dia. O único problema era o horário do meu serviço, que ia das 1 até as 7 da manhã, sem nenhuma pausa para descanso, o tempo todo no volante fazendo esse trabalho, que tinha seus prós e seus contras, e ficou muito pior depois que vi aquilo me seguindo, um bicho que muitos conhecem como lobisomem. Era uma noite normal e tranquila. Estava nublado pela chuva que tinha caído à tarde, mas fora isso, estava tudo normal como qualquer outro dia. Saí de casa com minha moto e cheguei na garagem da empresa pouco depois da meia-noite. Fiz uma checagem rápida no ônibus e logo depois saí para trabalhar. Primeiro fui a um distrito pegar uns trabalhadores, logo segui para bairros daqui mesmo. E assim segui como uma noite que achei que iria ser normal, mas que não foi, e que vou demorar para esquecê-la. Eu tinha dado cerca de 6 viagens, e estava prestes a fazer a 7ª. Com o ônibus vazio, fui seguindo pelas ruas aqui de Queimados para pegar outros trabalhadores. Mas assim que passei por uma avenida, eu tomei um susto com a coisa que vi. Até parei o ônibus para ver melhor o que era aquilo. Mas antes de fazer isso, um bicho que com toda certeza era um cachorro bem grande, veio correndo de pé, feito gente na minha direção. Como ainda estava com o motor ligado, foi fácil sair dali. Só precisei acelerar e seguir para um lugar mais seguro. Porém, pelo retrovisor do ônibus consegui ver aquele ser correndo atrás de mim. A minha sorte foi que ele corria todo desengonçado, como se tivesse um corpo deformado, meio gente e meio cachorro, o que o fez desistir e logo em seguida parar.
Foi bem difícil continuar o trabalho aquela noite, já que tive que passar outras vezes por aquele mesmo lugar. Uma região de mata que fica aos 500 metros do Ernestão, um colégio público que tem aqui. Até passei a andar com porrete para me defender de um possível ataque. Eu cheguei a perguntar a trabalhadores se eles viram ou ouviram aparições estranhas, mas nenhum deles viu aquilo que eu vi. Por isso optei em não contar para ninguém esse caso. Só agora que estou revelando aqui no seu canal. Muitos acham que essas coisas não existem, que são frutos da nossa imaginação, mas não os culpo, pois eu também era assim. Mas mudei quando vi aquela coisa medonha, que parecia um cachorro, mas que corria feito gente. Obrigado por contar o meu relato, Sam. Boa noite. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, eu convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.